Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje é o segundo dia da nossa formação para a consagração e nós estamos dedicando os 12 primeiros dias à preocupação de nos desapegarmos das coisas do mundo. Hoje nós vamos falar de uma virtude de Nossa Senhora que é muito importante, que é a pureza, a castidade. No Tratado da Verdadeira Devoção, São Luís Griot-Montfort trata dessa pureza, dessa virtude de Nossa Senhora nos artigos 16, no artigo 1, que fala dos princípios. Né? E o primeiro princípio é que Deus quis servir-se de Maria na encarnação. Deus tinha que ter certeza de que Maria seria pura para poder receber Jesus. Só uma pessoa pura, totalmente pura, podia receber Jesus. E Deus tinha que cuidar para que isso acontecesse. Então Maria foi concebida sem o pecado original. Todos nós nascemos com o pecado original. E depois, no batismo, é que nós somos resgatados e passamos a ser considerados os filhos de Deus, né? Mas todos nós nascemos com o pecado original. E aí Deus deu essa graça para Maria. Ela não nasceu com o pecado original. Ela nasceu pura e ela permaneceu pura por toda a sua vida. Quando o anjo Gabriel anunciou que ela seria a mãe de Jesus, a preocupação dela é como que isso ia acontecer. Ela não tinha dúvida que poderia acontecer, mas ela queria saber como, porque ela tinha que manter a sua pureza. E tudo isso aconteceu com o consentimento de Maria, né? Jesus só encarnou em Maria quando ela disse o seu sim. Quando o anjo Gabriel disse que ela era cheia de graça, que Deus estava com ela, que ela conceberia pelo Espírito Santo, ela tinha certeza de que ela não perderia a pureza dela, aí ela disse o sim dela. Nós podemos ficar imaginando a situação de Maria, porque ela era muito novinha, né? Ela era muito nova quando o anjo Gabriel anunciou que ela seria mãe de Jesus. E Maria disse seu sim, porque estava de acordo com a vontade de Deus. E Maria manteve essa pureza e essa castidade a vida toda. E por isso também ela foi assunta ao céu, por ter sido pura a vida inteira. Só ela teve a graça de ser assunta ao céu em corpo e alma. Só ela. Deus ofereceu a ela todas essas graças para que ela pudesse trazer Jesus ao mundo com pureza e com castidade. Então, dos capítulos 16 ao 26, a gente vai ouvir falar desses princípios. Primeiro princípio, que Deus quis serviço de Maria para a encarnação, e aí ele fez com que ela fosse pura a vida toda. E Deus quis servir-se de Maria na santificação das almas. Então ela tinha que ser pura por isso também, porque ela seria exemplo para as outras almas que seriam santificadas, né? Nós todos que vamos nos consagrar, ou que já nos consagramos a Maria, nós recebemos dela essa graça, né? Deus Espírito Santo comunicou a Maria, sua fiel esposa, seus dons inefáveis, escolhendo-a para dispensadora de tudo que ela possui. Deste modo, ela distribui seus dons e suas graças a quem quer, quando quer, como quer e quanto quer. E dom nenhum é concedido aos homens que não passe pelas mãos de Maria. Olha só que bênção. Então, por tudo isso, Maria precisava ser pura e casta. Essa preciosa virtude da pureza leva o homem até o céu pela semelhança que ela tem com os anjos, né? Só os anjos são puros assim, como Maria. E o próprio Jesus, né? O próprio Jesus também não tinha pecado.
Disse então que significa essa virtude da pureza, da castidade. Para que Deus pudesse concretizar seus propósitos em Maria, ele a preservou pura, sem pecado original, desde a sua concepção. E Maria foi uma criatura pura e casta durante toda a sua vida. Até mesmo o Espírito Santo só formou Jesus Cristo em Maria depois de ter lhe pedido consentimento e ela foi aceita. E ela ter aceitado ser mãe de Jesus. Por isso, hoje nós vamos nos espelhar no exemplo de Maria, buscando nos afastar das impurezas e das imundícies do mundo, ao mesmo tempo procurando sermos castos em nossas relações. Isso é muito difícil porque nós temos muito acesso a tanta imoralidade, tantas situações vergonhosas, situações obscenas, e que se não tivermos o firme propósito de manter a pureza e a castidade no nosso corpo e na nossa alma, nós podemos sucumbir ao apelo do pecado, nos afastando do caminho da graça de Deus. Então, nós vivemos num mundo que o tempo todo está mostrando a impureza, a imundície, a safadeza, coisas obscenas. Até as crianças, né, estão expostas a essas coisas todas pela internet, pela mídia, de uma maneira geral. E a gente tem que ter muita firmeza na alma, no coração, de que a gente precisa se libertar dessas coisas, de tudo isso que é mundano, né, que é horrível. Vamos avaliar os nossos hábitos, né? A nossa maneira de vestir, a nossa maneira de falar, a nossa postura e a forma com que nos relacionamos com as pessoas. Quando eu era aquela outra pessoa, antes da minha conversão, eu tinha um vocabulário horroroso, falava muita besteira, eu me vestia de uma maneira muito vulgar, não tomava cuidado com os meus relacionamentos, eu fazia amizade com qualquer pessoa, qualquer tipo de pessoa, e aí isso influenciava muito na minha vida. Depois que eu me converti, que eu comecei a trilhar esse caminho de santidade, eu mudei totalmente o meu modo de ser, as minhas palavras agora são mais cuidadosas, eu não admito que as pessoas fiquem falando coisas ruins perto de mim, eu saio de perto. A minha maneira de vestir se modificou, as minhas relações com as pessoas também são diferentes. Agora eu falo mais de Deus, né? Antigamente eu falava de besteira, né? Hoje eu falo mais de Deus, de Maria, de Jesus, de religião. Então a gente vai mudando aos poucos. Isso também não acontece rapidamente, do dia para a noite, lógico. Mas a gente tem que ir percebendo esses momentos em que a gente cai. Né? Quais são aqueles momentos que a gente cai? Eu, por exemplo, saía todos os dias para beber, para ficar na rua. Nesses momentos a gente cai mesmo, não tem como. Né? Só de já querer sair para beber já está caindo. Então a gente tem que cuidar para evitar as situações em que a gente sabe que vai ser tentado, que a gente vai sucumbir ao pecado e às imundícies do mundo, né? Quando a gente percebe que uma dessas coisas, uma dessas situações está acontecendo, a gente precisa corrigir imediatamente. Nós precisamos fazer rapidamente, com convicção, com certeza do que está fazendo, conscientes que é assim que deve ser. É assim que a gente deve transformar a nossa vida. Nós precisamos ser puros, castos, cuidadosos com as nossas relações, a nossa maneira de falar. Então, nesse dia em que nós estamos refletindo sobre a pureza e a castidade, você vai fazer uma reflexão, vocês vão fazer uma reflexão de como está a sua relação com a pureza, com o mundo, né? Como é que está a sua relação com o mundo? Se você é uma pessoa sozinha, se você tem família, esposo, esposa, filhos, como é que é
esse convívio de você com o mundo, com as pessoas, com a sua família, né? Que tipo de vocabulário que você usa, quais são os hábitos de educação, né? De respeito, de religiosidade, tudo isso a gente tem que observar. Porque se a gente não perceber o que está acontecendo, a gente não pode mudar, a gente não pode corrigir, né? Então a nossa missão, a partir desse momento, é ficar atento àquelas ocasiões em que nós estamos perdendo a pureza, tá? Um esclarecimento: castidade para os casados não significa não ter relações sexuais. Tem gente que pensa que eu vou ser casto, eu não vou poder mais ter relação com a minha esposa, com o meu marido. Não é isso. Quando a pessoa em Deus casa, ela casa diante de Deus e ela coloca Deus na relação. Então, mesmo quando o casal está tendo uma relação amorosa, Deus está no meio. Isso é que é ser casto, né? Isso é que é ser casto. Quem ainda não casou tem que ter uma relação de namoro respeitosa, né? É esse tipo de cuidado que a gente tem que ter, ok? As orações que a gente vai fazer hoje são as mesmas de ontem, tá? Vamos repetir as duas orações que nós fizemos ontem. Viner Creator Espírito Santo e Ave Maria Estela. Tá bem? Então, hoje vamos cuidar da nossa pureza. Vamos imitar a pureza de Maria. Vamos tentar, né? Imitar a pureza de Nossa Senhora. Não existiu mais ninguém tão puro, com exceção de Jesus, lógico, né? Que ele é Deus. Mas uma pessoa humana, né? Só humana, não existiu ninguém mais puro que Maria. Então vamos tentar seguir os exemplos dela, a maneira como ela se comportava, como ela falava, como ela se relacionava com as pessoas, né? A maneira, cuidar da nossa maneira de vestir, etc. Tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã.